Olá, esse é mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou César Timóteo e é uma alegria estar com vocês mais uma vez. O texto de hoje se encontra no Novo Testamento e é a carta de Paulo a Filemon, uma pequena carta, mas muito profunda, que nos ensina sobre reconciliação, perdão e também vida cristã. A carta tem apenas um capítulo, e antes de refletirmos um pouco sobre as verdades aqui expressas, eu convido você a acompanhar comigo a leitura. Se puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Filemon, a partir do primeiro verso, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A carta de Paulo a Filemon nos ensina sobre o poder de transformação do Evangelho na vida de alguém, sobre a necessidade de união, e nos convida a refletir também sobre o perdão. Filemon era um líder cristão na igreja primitiva e Onésimo era seu escravo. O regime de escravidão sob o Império Romano era muito comum e fazia parte da estrutura econômica e social da época. Os escravos eram considerados como propriedade dos seus donos e trabalhavam em serviços domésticos, trabalhos artesanais e em atividades públicas. Eram tratados como propriedade. Escravos podiam inclusive ser vendidos e comprados e punidos de acordo com o desejo de seus senhores. Podemos então nos perguntar: o porquê de um cristão ainda manter uma prática tão desumana e injusta como a posse de um escravo? O fato é que o sistema de escravidão era algo profundamente enraizado e estrutural naquela sociedade, de forma que não era fácil que uma pessoa percebesse imediatamente como essa prática ia contra os valores do reino de Deus. Essa situação nos ensina como a cultura pode nos cegar para práticas que ferem os princípios bíblicos, e como muitas vezes nos conformamos com este mundo e seus padrões, deixando de submeter todas as nossas práticas à vontade de Deus. E Paulo, conhecendo ali os costumes da época,
Sabendo as implicações econômicas e sociais que a alforria de escravos poderia causar nas famílias, e entendendo como aquela prática estava enraizada na cultura, aborda Filemon de forma amigável, mas buscando abrir os olhos dele para algo que ele não estava enxergando. Paulo reconhece a imperfeição de Filemon enquanto humano e pecador como ele próprio, e inicia a carta não em tom de repúdio ou cobrança, mas em tom de gratidão pelas boas obras que Filemon praticava e pelo seu bom testemunho. Muitas vezes vemos apenas as falhas e os erros dos nossos irmãos e acabamos por não validar nem reconhecer as qualidades e boas obras que eles praticam. O início da carta é um chamado à misericórdia, à brandura e à conciliação. Nela, o apóstolo destaca o amor e a fé do irmão Filemon, iniciando a sua exortação com demonstração de afeto e de gratidão. Paulo não queria ganhar Onésimo e perder Filemon. Paulo queria ganhar os dois, conquistando liberdade para Onésimo e ensinando a Filemon que, na perspectiva cristã, todos somos igualmente escravos de Cristo, sensibilizando-o e conscientizando-o para uma realidade bem maior. Paulo, então, admoesta Filemon, ajudando-o a amadurecer na fé. Paulo expressa nos versos 15 e 16 o seu anseio para que Onésimo fosse recebido por Filemon não como escravo, mas como irmão amado. De maneira afetuosa e compreensiva, o apóstolo convida Filemon a quebrar as barreiras hierárquicas e também sociais que ele ainda mantinha. Resquícios de uma cultura pagã e distante de Deus, entendendo a igualdade de todos sob as luzes do evangelho que ele havia abraçado e pelo qual se dedicava com tanto amor e fé. Paulo quer também despertar em Filemon a necessidade do perdão, pois Onésimo havia deixado de cumprir com a sua obediência de servo e estaria, por lei, sujeito à punição de seu senhor. Paulo quer que Onésimo retorne a Filemon agora como um servo de Cristo, convertido, para que ambos se reconciliem, pois esse é o ministério do Evangelho, o da reconciliação. Se fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, também devemos, irmãos e amigos, nos reconciliar uns com os outros, a fim de que o caráter de Cristo se expresse em nós. Mas muito além do perdão, Paulo deseja que Filemon abra mão dos seus direitos legais de punição em prol do amor cristão e do perdão a Onésimo, e que os dois se reconciliem e, uma vez perdoando-se mutuamente, se relacionem como verdadeiros irmãos em Cristo. Esse é o desejo de Deus, meus irmãos e amigos, para cada um de nós. Primeiro, que nos reconciliemos com Deus através da graça manifestada na morte de Cristo por nós. Segundo, que vivendo em santificação, sejamos servos de Jesus e servos uns dos outros, trabalhando pela unidade da grande família de Cristo, enquanto compartilhamos o amor de Jesus com todas as pessoas. Que Deus nos abençoe.